pregam, de você firmar naquilo que vai acontecer, não existe, existe Deus. Você firmar naquilo que vai acontecer, acontece, mas conforme as suas ações. Vamos perguntar a Deus nessas férias, o que eu preciso mudar para me encontrar paz, alegria e salvação. É isso que nós temos. Cada um faz a coisa. E não deixem de vir no último dia não, que vai ser muito lindo, totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos daí o segredo. Aqui, ó, não tem ciência quântica, não tem livro segredo que tanto sucesso alcançou entre os homens. O segredo, o grande segredo é: o Espírito Santo domina a terra e todo ser vivente. O Espírito Santo de Deus paira sobre Jesus, centralizando nele o poder de Deus, fazendo com que as soluções e problemas nossos sejam milagrosamente recebidos pelo poder do nome de Jesus. Não tem outra oração. Não tem outra. Não tem catecismo, não tem nada que desminta essa verdade. Então, gente, vamos continuar. Tem a hora que tem que falar, porque eu não posso deixar. Então, vejam bem. Se não vejamos, no início, começamos dizendo que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo de Deus deu a Moisés as tábuas da lei. E Deus, querendo intensificar a nossa salvação, mandou seu Filho, que já estava projetada desde a criação do mundo, quando nós vimos, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E tornando realidade a vontade de Deus se realizando, em Lucas nós vemos, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o anti-santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, a conexão, veja bem, Espírito Santo de Deus formando no seio de Maria e completando o plano de Deus para a salvação do homem que se perdeu no pecado original, e pelo poder do nome de Jesus é o único ser na face da terra que realiza milagres no meio de nós. E ai daquele que pega o contrário, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Ai daquele que prega o contrário. Então, gente, por que nós não pedimos agora que o Espírito Santo de Deus, aquele que pairou sobre Maria, paire sobre nós agora? E gere Jesus vivo no nosso coração. Gere entendimento, sabedoria, ciência. Vamos pedir. É a única oração que nós temos que fazer que é agradável a Deus. Não existe outra. Pode me fuzilar, mas dar um tiro de lá que eu continuo falando. Não existe outra.
Não existe outra. Então vamos continuando, gente. Ao longo dos evangelhos, conhecemos toda a caminhada de Jesus no meio de nós. E depois do seu nascimento, seu batismo no Rio Jordão, e como vemos a manifestação do Espírito. Olha no batismo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz dizendo: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Aí constituiu a primeira aparição da Santíssima Trindade. E falaram que era um mistério indissolúvel. Ninguém podia adivinhar. Santo Agostinho falou. Então, gente, primeira aparição da Santíssima Trindade. Vamos continuar. É preciso, faz urgente em nós a necessidade de sairmos do nosso comodismo e procurarmos ler e meditar a palavra de Deus, porque ao caminhar nela e conhecendo-a, conhecemos também as maravilhas que Deus já realizou em função da nossa salvação e que vai realizar mais ainda à medida em que os nossos olhos vão se abrindo para a luz. Olha a segunda manifestação da Santíssima Trindade. Outra passagem que nos confirma é Marcos 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura total, que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Aí Pedro, saliente, querendo aparecer, como muita gente gosta, tomou a palavra e disse: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, naquela hora, Jesus estava mostrando, Deus estava mostrando para o povo de hoje também, que o único representante dele aqui na terra se chama Jesus. Mas ninguém, ele que veio como homem, mas ninguém é digno de louvor, honra ou glória. O que ele falou? E eles não pensaram. Moisés falou com Deus, fez milagre. Elias ressuscitou a viúva, ele também tem poder. Então eles acharam que Jesus era um dos 3. Aí olha o que aconteceu. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi, ou. Ele não falou ouçam, ouvi, ou. E olhando, eles logo em redor já não viram ninguém senão Jesus com ele. A segunda manifestação da Santíssima Trindade. Olha, gente, o Espírito de Deus falando: ouvi, ou. Mais uma vez, o Espírito Santo se manifestando, e ainda acontece hoje a confusão que os católicos tradicionais têm em relação a Jesus naquele tempo com Moisés e Elias. E por quê? Porque Moisés e Elias também fizeram milagres naquele tempo pelo poder do Espírito Santo de Deus que agia nele. E por isso os discípulos achavam que eles eram iguais a Jesus e não tinham a certeza ainda de que Jesus é o Filho de Deus, o único que faz milagres. E por que nós duvidamos ainda? E pedimos para os outros? Por quê? Gente, eu não estou exigindo, não. Eu estou dando de graça para vocês o que eu recebo de graça. A luz que ele me mostrou, está mostrando para vocês, mas não está cobrando, não.
Está falando